podcast Café com Jesus. Hoje estamos aqui para mais um podcast. Quem achou que nós ia desistir, né, Wesley? É verdade. E aí, galera? Só o começo. É verdade. Então, antes de mais nada, inscreva-se no canal. Estamos aí chegando a 500 inscritos. Queremos 700 até o final do ano. Hoje, o próprio operador de câmera é nós mesmos. Por isso que às vezes a gente vai olhar aqui para baixo, porque o notebook está aqui perto, para fazer a troca de câmera. Nós temos aquela câmera ali também. Então, se inscreva no canal, segue a gente no Instagram, tá aqui o Instagram do Wesley, meu Instagram, o Instagram do Café com Jesus. E eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção esse podcast. E quem é o nosso convidado de hoje, Wesley? Galera, o nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial. É o nosso pastor Johnny. Eu mesmo sou o convidado de hoje. Não que a gente não tenha convidado, mas eu creio que meu testemunho, minha história pode ajudar muitas pessoas, né, Wesley? Também creio nisso. Então vamos lá, Wesley. É com você, você é o entrevistador hoje da vez. Você que manda, você que vai Show de pra bola. cima. Então, galera, para quem não conhece aí, esse pastor aí tão novo, né, tem impactado gerações aí, tem impactado a vida dos jovens, né, com o que Deus anda te usando, Amém. né? E hoje a gente vai contar um pouco da sua história, né? Você vai contar Amém. um pouco da sua história, né? Isso aí. Então, eu creio que o que a galera quer saber, na verdade, todo mundo vê aí, te acompanha nas redes sociais, né, pastor? E vê aí que você é uma grande influência no mundo cristão, Sim. né? Mas como era o Johnny, pequenininho assim? Aham. Vamos começar, já que o papo é Jesus. Ah, é? Nossa, velho, nós esquecemos da nossa Ah. frase, mano. Pra aquela câmera ali, ó, pra aquela ali, ó. Já que o papo é Jesus, bora falar de Jesus. É isso aí, papai. Isso aí. Bora lá, então. Bora lá, como que era o Johnny pequeno? Qual que foi Tá. o primeiro milagre de Deus? Tá. Que eu soube de algumas histórias aí. Tá. Conta aí pra O nós. meu início de caminhada, enfim, meu início de vida, né, foi já um pouco complicado. Dos meus 7 meses aos meus 2 anos eu fiquei no hospital por causa de pneumonia, eu peguei pneumonia. Minha mãe ficou esperando uma vacina, se eu não me engano o nome da vacina era Pneumo 23, para eu ganhar do estado, e eu acho que na época eu até ganhei essa vacina. Se eu não ganhasse, né, não sei o que poderia ter acontecido, né, mas Deus já operou um milagre ali. Então respondendo a tua pergunta, esse foi um primeiro milagre, eu ter saído dessa situação. Tanto que eu era um cara um bebezinho mais fortinho, e depois disso tudo eu fiquei magrinho, só magrinho até hoje. Eu não sei se é por causa disso, enfim, mas desde desse acontecimento comigo, eu fiquei magrinho. Mas enfim, minha vida começou já nesse milagre, nesse acontecimento. E eu tinha, como eu falei, de 7 meses a 2 anos, fiquei no hospital. E quando eu comecei a ter consciência da minha vida, né, ali por 5, 6 anos, eu já comecei a ver que meus pais discutiam, meus pais brigavam, meu pai traía minha mãe pra caramba. Tu conhece a história, né, mas o pessoal que talvez está assistindo não conhece. Meu pai, em toda a trajetória dele com a minha mãe, traiu minha mãe 8 vezes, né, 8 vezes. Ele e minha mãe se separaram 8 vezes. Então, no meio disso, muitas traições, né? Então, o Johnny pequenininho enfrentou uma casa destruída. Um início com doença, né, em mim, né, a pneumonia, que nem eu falei, mas depois uma casa destruída, um lar destruído, onde mesmo pequeno eu já tinha começado a ter consciência de que algo errado estava acontecendo, né, na minha família. Tanto que essa semana eu estava conversando com um irmão e eu falei que eu tenho relapsos na minha cabeça, sabe? De momentos assim, que eu lembro do meu pai chegando bêbado em casa. Eu lembro momentos que eu tenho uma cena na minha cabeça, mano, que eu tô no banheiro da casa da minha avó e minha mãe tá me segurando assim no colo e a gente tá se olhando na frente do espelho. E eu lembro do rosto triste dela e eu tenho um cacuete, eu vou até mudar de câmera. Eu tenho um cacuete que eu fico fazendo assim na minha bochecha. E na bochecha da minha mãe eu sempre fazia. E eu lembro que eu tô no espelho fazendo isso aqui e tal, e apanhei muito da minha mãe, da pastora, hoje pastora. Até ela se tornar pastora, eu vou chamar ela de mãe aqui, daí depois eu falo pastora. Quando chegar na parte da bênção. Eu sempre fazia isso, e a mãe, eu apanhei muito da mãe. Apanhei muito da mãe por causa que ela ficava braba com o pai, ela descontava em mim muitas vezes. Às vezes eu apanhei sem merecer, ela mesma conta isso, né? Enfim, então o início da minha trajetória foi difícil, foi complicado.
por doenças, enfim, que eu tive ali no início, de saber até se eu não ia falecer, né? A pastora passou por isso, mas de muita briga, sabe? Muita discussão, o pai e a mãe brigando. Então, esse foi o início da minha caminhada. E com relação à igreja, eu lembro que, de vez em quando, o pai e a mãe, eles iam aqui e ali, sabe? O pai era de uma raiz luterana, né? Então, não era sempre que ele ia, ele era de uma igreja luterana. E a mãe também nunca teve uma conexão, assim, com a igreja forte, forte antes de conhecer realmente Jesus, encontro sabe? genuíno, Ter um encontro genuíno. Então, tipo, eles iam, mas eu iam de vez em quando, sabe? Que nem eles falam que uma vez eles foram numa virada de ano, daí eles foram na igreja e depois da igreja foram no bailão. Então, tipo, com relação à igreja, quando eu era criança, antes dos meus 7 anos, 8 anos, eu não tive muito contato, né? Então, eu tive muito contato, sim, com brigas, com discussão, com maldade dentro de casa, entre meus próprios pais. Então, foi um início conturbado. E assim, tipo, o apoio que nem, tipo, na minha história eu tive muito apoio da minha família, né? Como Sim. foi, assim, o apoio da tua família, assim, pastor? Tanto da família da pastora, como da família do pastor. Como que foi esse apoio? Nesse momento, Isso, nesse primeiro momento que eu era Isso. criança, assim, pelo que me contam, né? Porque eu não lembro muito, eu era criança. O pai, ele sempre teve qual seria a palavra? Uma imagem por parte da família da minha mãe ruim, né? Antes de ele conhecer Jesus, né? Cachaceiro, bêbado, isso e aquilo. Então, apoiar meu pai não era pelo lado da minha mãe, da família da minha mãe, não. A família da minha mãe, meus avós apoiavam minha mãe, enfim, me cuidaram. Por parte de pai também, tipo, hoje eu tenho meus 4 avós vivos ainda, isso é raro. Bênção Tipo, de tu Deus. achar alguém que tem os 4 avós vivos, isso é muito raro. Raro. Um dia eu pedi aqui na igreja para o pessoal levantar a mão, levantou a mão. Tenho meus 4 avós vivos e desde os meus 0 aninhos até hoje, meus 22, eu tive apoio dos dois lados, né? Mas assim, a família do pai e da mãe, por parte do pai sempre apoiou a mãe, sempre gostou da mãe, sabe? Mas a família por parte da mãe, assim, apoiar o pai e tudo mais, ixi, o pai era um cachaceiro, o pai era um bêbado, o pai era um cara que traía a minha mãe, enfim. Mas eles sempre estiveram à disposição de ajudar a mim, né? Ajudar a mim como neto, enfim, dos dois lados. Dos dois lados sempre tive uma família que não me abandonou, né? Que sempre esteve do meu lado. Show. E quando aconteceu, no caso, a transformação ali da pastora Aline e do pastor Gil, que... Pastor Gil e pastora Aline, quero ver vocês aqui, tá? O seu Gil vai estar... Inclusive, eu tô com a camisa de Israel que ele me deu. Israel, é e ele vai estar verdade. aqui falando sobre Israel. Com certeza. E quando eles tiveram toda a mudança de vida deles, qual que foi, assim, o teu primeiro contato com a igreja, Sim. teu primeiro contato com o ministério, que eu creio que foi a Eira de Concórdia, né? Foi. Qual que foi, assim, tua primeira sensação, teu primeiro Sim. contato? Assim, então, depois desse início conturbado da minha vida, ali no ano de 2006, 2007, foi o ano que meu pai e minha mãe conheceram não é que eles conheceram a Eira em si, né? Eles, que nem eu falei, eles frequentavam lá o pastor Jairo, mas de vez em quando, né? Vamos no culto da virada que é ali. Mas chegou um certo ponto que minha mãe começou a buscar, começou a ir numa célula, começou a orar pelo meu pai também começou a ir. E começou a transformação devagarzinho e tal. O pai sempre foi alguém muito curioso, sabe? Curioso com a palavra de Deus. Então isso ajudou ele muito na transformação dele. Porque ele perguntava e ele tinha um líder, né, de célula que ajudava ele a solucionar essas questões e ao mesmo tempo aumentava a fé dele. Mas como é que começou? Eu estava falando isso, enrolando para me lembrar. E eu lembrei, o Espírito Santo me lembrou. A gente morava numa casa, mano. Uma casa que aconteceu uma coisa que... Não sei se eu ia contar, mas vou contar. Vou até mudar para a câmera principal. Como eu falei, o pastor e a pastora brigavam muito. E a gente morava numa casa de madeira, mano. Caindo aos pedaços. Eu lembro que o pastor e a pastora colocavam um balde, assim, para pingar as goteiras que tinha nos dias de chuva.
E teve um dia que o pai e a mãe estavam discutindo muito, muito na cozinha. Eu lembro muito desse dia, tá na minha memória, porque tu vai entender o que vai acontecer. E quem tá assistindo e talvez não é de igreja, talvez nunca teve um contato com Deus, saiba que o mundo espiritual é mais real do que isso aqui que a gente encosta. Então, o que eu vou falar não é algo da minha cabeça, não é algo que eu estou inventando, é algo real, aconteceu mesmo. Nós estava na cozinha, mano, na casa de madeira, e o pai e a mãe discutindo. De repente, mano, a cadeira na nossa frente deu 3 pulos, 3 saltos assim, ó. Caramba. Cara do céu, meu Deus do céu, velho. Eu lembro disso. Um silêncio. No primeiro momento, né, a gente fala, meu Deus do céu, tem um capiroto aqui. Mas hoje a gente entendeu, vocês vão entender também que foi Deus, sabe, ali. Você já vai entender por quê. Naquele momento, parou a discussão do pai e da mãe, e eu lembro que eles falaram, a gente tem que sair daqui. A gente tem que sair dessa casa. A gente se mudou para um apartamento no centro, lá de Concórdia, onde tinha uma família grandemente abençoada, que eu sou amigo até hoje do Nando, do Luiz Fernando Machado, um carequinho, já apareceu aqui no canal. É um dos melhores amigos até hoje. Um carequinha dizer. A gente se mudou pro apartamento deles. E uma semana depois, mano, aquela casa pegou fogo. Ô, louco. Aquela casa pegou fogo, onde a gente tava. E a gente entrou no site da Rádio Rural em Concórdia. E a imagem da casa pegando fogo dava pra ver tipo uma face demoníaca no fogo, sabe? Uma semana depois que a gente saiu. Por ter fiação velha, por água entrar, infiltrar, deu uma explosão lá, a casa pegou fogo. Tanto que hoje, onde nós morávamos lá, se tornou uma venda de piscina, se não me engano, lá em Concórdia. Sim. E aí a gente se mudou, vocês vão entender porque que eu tô contando isso. A gente se mudou pro apartamento dos Machado, lá em Concórdia. Um abraço para eles, vou mandar essa parte do vídeo para eles. E ali, o pai e a mãe receberam um convite para a célula. Olha como foi agir de Deus. Por isso que eu falo, aquela cadeira fazendo assim, foi agir de Deus. Para a gente sair de lá, aconteceu o que tinha acontecido com aquela casa e a gente conhecer uma célula. Né? Por isso que eu acho muito legal e importante as igrejas que têm célula, né? Com certeza. Uns chamam de clã, outros chamam de grupo pequeno grupo, isso, aquilo, mas é importante, porque foi um convite de célula que transformou minha casa. E aí, através de um convite de célula, do Machado, o pai começou a ir na célula, a mãe começou a ir na célula das mulheres, e começou, sabe? Devagar, uma transformação. Não foi do dia para noite que meu pai decidiu mudar, minha mãe, mas começou. E aí eu lembro que devagarzinho o pastor tem um testemunho muito legal que ele estudou a Bíblia durante 2 anos e meio para achar algo na Bíblia que ele pudesse viver a vida que ele tinha, né, de fusar, que coisa nada, e ao mesmo tempo viver com Deus. E ele não achou, mas obviamente nesses 2 anos e meio ele adquiriu conhecimento, ele conheceu a palavra de Deus e foi transformado. Então, foi através de um convite de célula da família Machado, né, que sou eternamente grato por eles, e através do pai buscando, da mãe também buscando, que a gente conheceu a Jesus, né? E a partir dali começou uma transformação, começou devagarzinho, passo a passo. Eu lembro do pai, um certo dia, chegando em casa e jogando todas as bebidas de álcool que ele tinha, né? Que era a porta de entrada para os outros vícios dele, jogando na pia. Ele tinha também, para ele parar de beber, ele começou a comprar cerveja sem álcool, né? Cerveja zero. Também pegou aquela cerveja zero e jogou fora. Então ele entendeu o amor de Deus, que o amor de Deus não tinha que ser dividido com nenhum outro amor. Somente o amor de Deus já bastava, não precisava de bebida nem nada. E ali começou a nossa transformação. No meio disso tudo teve a pastora sendo curada de câncer, né? O câncer maligno que ela tinha, a gente orando e tal. Então ali começou a nossa transformação. Que da hora. Aí essa é a tua pergunta, né? Onde começou? Isso. Então eu tinha que dar essa explicação inteira para você entender, né? Pra tu ver quando acontece um encontro genuíno com Deus, né? Quando o amor realmente encontra a pessoa, o que acontece, né? Larga todo um hábito, né? Uma vida inteira daquilo para viver algo novo, Exatamente. Né? Isso é muito, muito... Eu acho muito lindo da parte de Deus e tudo isso, antes de nós ir pro próximo ponto que tu vai, não sei qual caminho tu vai ir, mas falar da importância de um convite, né? Sim. Tipo, um convite de uma família que nem conhecia a gente, que a gente tinha acabado de chegar no prédio, mudou a nossa história. Hoje, eu sou eternamente grato pela vida dos Machado lá. Sou de verdade, eu até me emociono um pouco de falar, porque eu amo pra caramba a vida deles, sabe? A vida da família deles, enfim. Eu tenho um carinho enorme por eles, porque um convite transformou a nossa história. Um convite fez uma família destruída se transformar em uma família de pastor, entendeu? Sim. Então, o poder de um convite, né? O poder de um convite, exatamente.
Lembrando, nunca recuse um convite. O convite tem poder. Exatamente. Amém. Então vamos Isso continuar. então, só para te ajudar no Sim. teu roteiro, meados de 2006, 2007 aconteceu. 2007. Eu tinha 6, 7 anos de idade. Show de Já bola. era um molecote. Tu já ia, tipo, na rede de jovem, Não. alguma coisa? Não. Em que data que você começou, assim, pastor, boa pergunta. se envolver na rede? Porque a tua pegada era jovem, né? Sim. Tipo, eu creio que ir, assim, no culto dos adultos não era tão especial que Sim. nem uma rede de jovens, né? Bom, começou... Eu sempre fui na igreja, né? Daí a gente começou a ir na igreja e tal, até... Eu posso colocar aqui eu tô olhando aqui na câmera, eu posso colocar aqui na edição uma foto minha com o pastor, indo na igreja pequena e tal, tem várias fotos. Só que, cara, que nem tu falou no teu podcast, né? Que no começo a gente não vai por gostar, né? A gente vai meio por obrigação. E ali com 7, 8 anos e tal, ia no Kids. Eu lembro, eu ia no Kids, participei do Kids, galera do Kids, um abraço quem participou do Kids comigo. Ia no Kids e tal, participava. E aí teve uma certa idade que eu não podia mais ir no Kids, né? Já tinha 11, 12 anos e já era para ficar lá nos adultos, no culto normal, né? E aí um dia um irmão lá da igreja, o Vírgula, ele tá até hoje lá na igreja, tá? Ele fica na câmera, lá na convenção, tá na câmera. Que ele fica girando lá. Naquela Cara, câmera eu acho ele monstro. Aí ele me convidou pra rede de adolescente que tinha na época lá em Concórdia. Hoje voltou os adolescentes lá. Sim. Daí eu falei, vamos, né? Vamos lá. Eu lembro que eu fui com o pai me fez ir com uma pastinha, mano, de velho. Uma pastinha de velho com bíblia, com caderno, com tudo isso. Cheguei lá, todos os adolescentes sem nada, só eu com uma pastinha. Cara, eu lembro disso. Eu nunca conto isso, mas é legal o podcast, cara. Olha o que a gente tá falando. Que da hora, mano. Eu coloquei embaixo da cadeira, assim, e deixei lá. Nem abri a pastinha. Fui uma vez, nunca mais voltei. Ele olhou pra mim naquele dia lá, o Vírgula, e falou assim, Johnny, você vai fazer parte da minha equipe de 12, da minha equipe principal. Mano, eu era adolescente, era a primeira vez que eu tava lá, eu me assustei. Muito Aí da hora. ninguém com a pastinha, ninguém com a Bíblia, eu falei, não volto mais, cara, não vou mais, enfim. E não fui mais. Isso eu tinha uns 11, 12 anos já. Não fui mais. E acabou a rede de adolescente lá, durou um tempo, né, depois... Sim. Unificou com a rede de jovens, né? Não é que acabou, né? Unificou com a rede de jovens. E aí, beleza, continuei indo só nos cultos e tal, mas enquanto a gente não tem um encontro genuíno com Deus, a gente vai por ir, né? Vai por ir. Se torna rotina, se né? torna uma rotina e a gente não consegue viver o que realmente Deus tem para nós, né? E aí, eu lembro que eu sentava com o pai e com a mãe nos cultos, né? Não me misturava com os jovens, nada. Mas tu sentava do lado deles, ele não era que nem eu que sentava pra trás. Sentava do lado deles, e meus primos juntos, meus primos pequenininhos. E aí eu lembro que um certo dia, o pastor Hernani, na época só Hernani, hoje pastor em Lages, ele passou assim por mim e falou, tô orando por você, e não sei o quê, e saiu. E todo domingo ele passava, tô orando por você, e não sei o quê. E eu entendia que ele tava orando pra mim começar a ir na rede e tal. E até que um dia, de tanto ele falar e orar, não sei o quê, eu não lembro muito bem, eu recebi um convite de para ir numa cela. Na cela do Dinho, irmão do Iago. Eu acho que era... É que é tanta coisa acontecendo esses anos, mano, que eu até posso confundir os nomes, né? E aí eu fui. Eu lembro que eu tava passando por um momento na minha vida que eu tava jogando futsal e eu era estreante na categoria. Naquela época tu já tava se envolvendo com a pelota, então. Já. E aí os guri rasparam o meu cabelo, que eu era estreante, juvenil, né? Sim, como é que é? Marinheiro, que eles falam. E eu lembro que a primeira cela que eu fui, eu era carecão, tava careca e tal, e fui. Aí começou, entendeu? Comecei na cela, comecei na rede de jovens. Não gostava muito no início, não gostava de verdade. Mas entre trocas de célula e de líder, isso e aquilo, porque às vezes pode acontecer, né? Da gente trocar um líder aqui e tal, porque... eu me adaptei mais com um, não me adaptei com o outro, então eu fiz essas trocas, né? Mas eu digo pra você, se Deus colocou um líder no teu coração, fique com ele. Mas assim, eu era muito juvenil, então eu fazia essas trocas, né? Sim. Entre trocas de líder aqui e ali, eu me adaptei com um, me abracei com um líder lá, falei, não, agora é esse aqui. E comecei minha caminhada ali, mano, na igreja, na rede de jovens, né? Na célula. E foi isso, foi entre idas e vindas, entre orações de irmãos, assim, pela minha vida, propriamente dos meus pais pela minha vida, que eu comecei aí na rede de jovens, e me envolver. Sim. E agora que tu entrou no assunto da pelota, né, Da pelota. do futebol,
Desde quando, assim, porque você tinha o sonho, né, pastor, de realmente ser um jogador profissional, eu Sim. creio, de avançar, de ir para país e país jogar futebol. Quando que esse sonho surgiu dentro do teu Sim. coração? Falando agora sobre isso, desde os meus 6, 7 anos daí, né, que o pastor começou a colocar em escolinha, isso, aquilo, uma escolinha aberta lá em Concórdia, né, que todo mundo podia fazer parte. Mas daí chegou um dia com um amigo do pai lá, o Lau, que hoje é 12 do pastor Jairo, lá em Concórdia. Sim. Ele falou pro pai assim, por que tu não coloca ele no Fornari? Que era uma escolinha lá, né, a Paca, que existe até hoje. Um abraço pro Fornari, não sei se ele vai ver isso, mas enfim. E ele falou, por que tu não coloca o Johnny no Fornari lá? Ele vai aprender jogada, vai aprender isso, vai aprender aquilo e tal. E aí o pai me decidiu colocar lá, eu tinha uns 10 anos de idade. E aí lá, de verdade, eu comecei a aprender. Por isso eu dei um abraço pro Fornari, porque lá eu aprendi o futsal mesmo, jogada e tal. Eu lembro que no primeiro treino eu era que nem louco, correndo atrás da bola, ele segurou meu braço e falou assim, não vai, fica aqui, fica aqui. Daí ele só me soltava na hora certa. E aí eu comecei a aprender que futsal não era só jogar por jogar, tinha jogada, Sim. jogada de goleiro, jogada de lateral, jogada de saída de meio, jogada de escanteio. E aí comecei a gostar, entendeu? Comecei a gostar. E foi que até meus 14 anos eu fiquei ali com o Fornari. 4 anos ali jogando com ele e tal. Até que daí eu e mais alguns guris, né, a gente foi pro Concórdia mesmo, pra base da ACF, né, pra base do Concórdia, sub-13, até a partir do sub-13, 14 ali a gente tava lá já. E aí começou ali, jogar no Concórdia, o time tava na Liga Nacional, o time principal, né, Campeonato Brasileiro de Futsal. Então, isso fazia a gente sonhar, né? Pô, vamos chegar um dia lá, Claro. vamos chegar um dia lá, vamos chegar um dia lá. E foi passando tempo. A gente foi subindo de categoria, os guri, tipo, que eu jogava desde os meus 10 anos ali no Fornari, nós junto em 2017, junto ali jogando, o campeonato estadual sub-17, sub-20, nós junto. A gente foi campeão estadual, sub-18, campeão dos Joguinhos Abertos, né, estadual. Então, cada ano que ia passando, o amor pela pelota, que a gente falou, foi crescendo em mim. Tipo, cara, Sim. tu vai treinar todo dia. Tive o apoio do pastor, né? Tipo, ele falou assim, filho, tu não precisa se preocupar em trabalhar, vai atrás do teu sonho. Isso me ajudou, né? A crescer Muito. meu sonho. Vai atrás do teu sonho e tal. E fui. E então, essa foi minha relação com a bola. Um amor que cresceu desde os meus 7 anos e foi até meus 17, né? Meus 18 anos eu fui atrás da bola. Já vamos entrar no ponto onde eu parei, né? Sim. Mas a tua pergunta foi, né, minha relação com a pelota, e então foi desde os meus 7 anos, a partir dos 10 uma coisa mais séria, a partir dos 13 uma coisa mais séria ainda, que se estendeu até meus quase 18 anos, buscando o profissional, buscando ser profissional de futsal. O pai, obviamente, tinha o sonho para mim ir pro campo, né? Ele Sim. sempre queria que eu jogasse pro campo. Mas, cara, tem a frase que a gente canta no louvor: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Quem se apaixonou pelo futsal em outro lugar não sabe viver, cara. Eu me apaixonei pelo futsal e não queria saber de campo. Não queria saber de campo. Então, essa foi minha relação com a pelota. E nessa época da pelota aí, que nem você falou que você era ativo, tinha muito amor por isso, com certeza tinha muitos jogos, que nem você Sim. falou, mas você ainda continuava firme, indo na Sim. rede, cultos, Sim. assim, você continuava firme ali, buscando a Deus, portanto que o pastor e a Sim. pastora buscavam, né? Claro. Sim, continuava. Atrapalhava, obviamente, por causa que a maioria dos jogos era final de semana, né? Alguns era durante a semana, mas enquanto eu era adolescente, os jogos era durante o final de semana. Depois que a gente começou a ter 15, 16 anos, os jogos eram de quarta, de sexta, né? Alguns de sábado, alguns de domingo. Mas a maioria era durante o final de semana, então perdia muita coisa, né? Mas não me atrapalhava, sabe? Sim. Quando eu comecei ali em celo e tal, não me atrapalhou. Não me atrapalhou e tal. Claro que o futsal, como qualquer outra coisa que você for fazer na vida, se você não tiver cabeça, você vai cair. Então o futsal foi uma porta para muita coisa errada, sabe, para mim. Que eu Sim. poderia ter fechado. Com Não tô certeza. falando que jogar futsal é errado. Se você tem o sonho de jogar, vá atrás, entendeu? Se for da vontade de Deus, isso para tua vida vai dar certo. Mas tem que ter cabeça. Se você é cristão, você tem que lembrar que você é cristão e não pode, como é que eu posso dizer, negociar os seus princípios. Com certeza. E por causa do futsal, né, meninada,
Cai em cima, né? Cai em cima, meninada e tudo mais. E isso foi... Nunca bebi por causa do futsal. E isso foi uma porta que eu barrei na minha vida. Que eu falei, cara, eu quero ser um atleta. Já o refrigerante me faz mal. Então imagina se eu beber. Imagina se eu colocar álcool para dentro de mim. Verdade. Então, isso eu... Por causa do futsal eu anulei. Por causa de tudo que aconteceu com meu pai, meu avô também, eu anulei. Não quis. Mas meninada, aí eu caía. Eu ia na cela, mas fazia coisa errada. Ia na cela, pedia perdão, mas fazia coisa errada. Sim. E por causa disso, nunca vivi um encontro genuíno com Deus. Sim. Nunca vivi um encontro genuíno com Deus. Achava que ia ser salvo. Então, com relação à tua pergunta, em relação a eu ir na igreja, ir na cela, nunca me atrapalhou. Mas em relação a eu ter um encontro genuíno com Jesus, me atrapalhou. Porque abriu portas na minha vida que eu poderia ter fechado, mas não fechei e entrei de cabeça, né? Então, nesse ponto, atrapalhou. E outro ponto que eu creio que a galera também queira saber, assim, nessa fase, como todo adolescente vai para a escola e tal, como era o pastor Johnny? Naquela época apenas era Sim. o Jonathan, né? Sim. Como que era o Jonathan naquela época na escola? Qual que era o teu... Você falava de Sim. Jesus na escola ou realmente só queria saber da pelota e... Eu acho importante tu fazer essas perguntas, né? Tipo, alguém pode pensar, mas por que o Wesley tá falando sobre futebol, sobre escola, isso e aquilo? Porque eu não tive um passado como o teu, por exemplo. Sim. Tipo, eu não vou falar que eu caí nas drogas, que isso e aquilo e tal. A minha convivência foi futsal e escola. Futsal, escola e família. Essa foi minha vida até uns 18 anos de idade. Então, na escola, eu sempre fui um guri que tive amizades. Eu sempre fui rodeado de amizade, nunca fui aquele que foi excluído nem nada. Sempre fui rodeado de amizade e amizades legais e tudo mais. Mas, respondendo a tua pergunta, não falava. Não falava. Ali nos meus 15 anos, começou a acontecer umas coisas no mundo. Uhum. E aí eu, gurizão, eu pensei, meu Deus do céu, Jesus tá voltando, velho. Meu Deus do céu, Jesus tá voltando. Eu preciso falar de Jesus, eu preciso... Meu Deus. Aí eu comecei a fazer uns convites, a partir dos meus 15 anos. Fazia um convite aqui, um convite ali. Mas meus amigos negavam e eu ficava quieto. Sim. Tipo, cara, eu acho que nenhum amigo meu da escola sabia que a minha mãe tinha sido curada de câncer. Sim. Olha o testemunho. Como meu pai era alguém que era viciado em mulher e bebida também. E conseguiu ser liberto disso. Nunca falei disso, sabe? Poderia ter falado que eu tive milagres na minha vida. Então, eu perdi essa oportunidade, sabe? Eu tinha muitas amizades, era rodeado de amizades, mas não falava de Jesus, cara. Eu tinha medo. Então, eu até dou uma dica para quem está assistindo nós e vai na faculdade e Sim. vai na escola. Se as pessoas que estão ao teu redor são realmente teus amigos, não importa o que tu vai falar, se tu vai falar de Jesus, se tu vai falar de futebol, elas vão te ouvir, elas vão estar contigo. Então fala, cara, fala sem medo. É um campo aberto, né? E Deus vai te mostrar verdadeiramente quem é teu amigo, quem está contigo e quem você tem que orar. Cara, eu sinto falta da escola, não por estudar. Sim. Estudar eu não gosto muito. Eu sempre fui um aluno exemplar, mas não gostava. Eu também. Mas eu sinto falta porque era um campo gigantesco, cara. Hoje a gente exatamente. pensa assim, eu falo aqui em Chapecó, E ainda cara, é, né? Eu quero Ainda muito, é um campo eu quero muito gigantesco. conhecer mais jovens e tal e conversar. Pô, tinha uma sala de 30 alunos e não falei, né? Sim. Não falei por medo, isso aqui. Mas então era isso, eu era um cara bem rodeado de amigos, mas não falava. Sim. E eu lembro bastante, assim, né, que, bom, no meu tempo, assim, de escola, tudo, né, e nem tu falou que, cara, o teu sonho era ser um jogador profissional de futsal, então, cara, o cara se dedicava isso ao Sim. máximo, né. Sim. Eu lembro que no meu tempo a gente tinha os GESC, tinha Sim. os interclasse e tal, e daí Loucura. o cara mostrava o talento, né, a gente mostrava o Talento. talento. E com isso vinha vamos se dizer assim, a meninada cair em cima, né? com Como foi certeza. a tua fase, assim, de chegar assim e dizer, cara, eu tu sabia que tu era bom. Sim. Tu era bom, Sim, tu ainda sim. hoje é bom. O pastor Johnny é um craque, pessoal. É um craque. E qual foi, Hoje assim, no futebol 7. no 7. E daí qual foi, assim, a tua perspectiva em cima disso, em saber, assim, cara... porque tu sabia que estava errado. Sim, sim. E ver caindo, assim, qual que foi a tua perspectiva em cima disso? Ai, cara, é até difícil de lembrar disso, porque foi um tempo que até hoje eu me arrependo, sabe? Aprendi, tudo é um processo, né? Mas a gente não precisa passar por algumas coisas para Sim. aprender, sabe? Tipo, isso eu não precisava ter passado.
quando começou a vir a meninada e tal, como eu falei, assim como pro álcool eu fechei a porta, por que eu não poderia fechar a porta também para isso, né? Sim. E aí eu não fechei, aí comecei a me envolver com algumas meninas e tal, e isso me atrapalhou demais, sabe? Deus já dava sinais de que isso era errado na minha vida, sabe? Eu estava indo muito bem no futsal, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a Caí. despencar. Não importa o que eu tentava fazer, não importa o quanto eu me esforçava, a mão de Deus já não estava comigo, sabe? Deus já não estava abençoando mais a minha vida como antes, né? E então, hoje eu vejo que foi um tempo que eu aprendi sim, mas um tempo perdido, sabe? Só porque, porque eu fiquei com tantas, porque eu fiquei com aquela, porque eu fiquei com essa. Cara, primeiro que menina não é objeto. Sim. Guri também não é objeto. Sim. Para ficar se aparecendo e mostrando quantos ficou, com quem ficou. E segundo que atrapalhou a minha vida, sabe, mano? Quantas vezes eu fiquei mal por causa de uma pessoa, quantas vezes eu deixei mal uma pessoa, né? Eu vi meninas ficando mal por causa de situações que eu ocasionei, né? Aham. Então, minha perspectiva, meu olhar para trás, hoje eu vejo como um grande erro, sabe? Uma grande perca de tempo, mas que aprendi. Sim. Deus, mesmo que a gente faça a coisa errada, se a gente decide mudar, Deus faz aquilo que era errado se transformar em algo, um aprendizado, né? Um Sim. aprendizado. Hoje eu consigo ajudar outros jovens, né, nessa área. Então, me atrapalhou bastante. Mas qual foi, assim, o teu primeiro sentimento, o teu primeiro impacto em cima disso que você percebeu que você estava decaindo, assim, e no teu maior sonho, querendo ou não Sim. era o teu maior sonho, e você vê, cara, eu tô decaindo, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Qual foi o teu sentimento em cima disso? Vamos dizer assim, minha virada de chave, quando eu acordei, que eu tive esse sentimento, que eu falei, meu Deus do céu, cara, é isso que eu tô fazendo e é isso que tá dando errado. Foi quando o pai e a mãe foram ungidos pastores, sabe? Em 2017, eles foram ungidos pastores e eu morei 3 meses sozinho em Concórdia, sozinho, com a minha madrinha, né? Mas sozinho, né? Tipo, eu ia pra escola, ela me dava liberdade pra voltar de noite, entendeu? Sim. Pra almoçar e treinar e voltar a hora que eu quisesse. Mas foi nesses 3 meses que eu falei, cara, meu pai e minha mãe foram discípulos, foram líderes, foram da equipe de 12, agora são pastores. E eu sou o quê? Né? E o que Deus quer fazer na minha vida? E nesses 3 meses que eu fiquei sozinho lá em Concórdia, que eu poderia fazer qualquer coisa, eu não fiz nada. Eu fiquei na minha, comecei a refletir na minha vida, e falei, cara, o que eu estava fazendo tava dando BO na minha vida, né? Sim. E eu falei, vamos ver o que Deus quer para mim lá em Chapecó, o que Deus vai fazer. E eu lembro que eu fiz uma oração quando eu cheguei em Chapecó. Eu falei, Deus, próxima pessoa que eu me relacionar, seja aqui em Chapecó, seja em qualquer outro lugar, que seja para mim casar, que seja para a vida, que eu não venha me relacionar com a pessoa simplesmente por relacionar, por ficar. Porque eu já entendi, Deus, já entendi que isso foi uma maldição na minha vida, que Sim. isso foi algo que atrapalhou a minha vida. Então eu tive esse sentimento, essa percepção que estava dando tudo errado, quando o pastor e a pastora foram ungidos pastores. Eu vi eles crescendo com Deus, mais milagres acontecendo na vida deles, e eu sendo um idiota, um babaca com Deus, um otário com Deus, virando as costas para tudo que Deus estava fazendo na vida da minha família e querendo viver coisas passageiras, né? Então quer dizer que quando o pastor e a pastora receberam esse chamado, você ficou pra lá então? Eu fiquei lá 3 Ficou lá meses. 3 meses, eu não sabia disso, ó, interessante. De setembro de 2017 a dezembro de 2017 eu fiquei lá. E qual que foi assim o estralo? Chegar assim e dizer, acabou. Do futsal? De deixar de lado o futsal? Isso também, mas o estralo assim de como você falou, de você vendo, querendo ou não, a tua família se afastando de você. De deixar o mal de lado. Isso. Sim. Foi exatamente aí, mano. Foi exatamente nesse ponto, quando eles foram ungidos pastores e quando eu vim pra cá. Sim. Me deparei com uma cidade gigantesca, me deparei com meus pais pastores, eles precisando de ajuda no ministério, e eu falei, cara, Deus não conta com um menino, Deus conta com um homem, preciso me tornar um homem. E um homem de verdade não fica ficando com menina toda semana, não fica
caindo em qualquer coisinha aí fora. Um homem de verdade assume as suas responsabilidades, mesmo às vezes não tendo idade suficiente. Eu tinha 17 anos, né? Pela idade eu poderia me acomodar, falar, não, ainda tenho 17 anos. Eu falei, não, Deus me chamou aqui para ser um homem. Então foi esse foi o ponto do estralo. Quando eu vim para Chapecó. Vir para Chapecó foi também uma bênção para nós, para minha vida. Né? E nessa vinda para Chapecó aí, eu sei bastante do que aconteceu, mas como foi, assim, largar as pessoas, largar amigos, largar família também, que você tem muita família em Concórdia, né? Sim. Como foi largar pessoas que ama, rotinas, né? Como foi largar tudo isso e decidir seguir algo novo? Uma cidade gigantesca, que nem você falou. Qual foi esse sentimento? Porque eu creio que foi um sentimento bem doloroso, né? Sim. Cara, Deus foi sempre bom, assim, com a nossa família. Como a gente vem contando a minha história devagarzinho, né, aqui no podcast, começou lá nos meus 5 anos, lá nos meus 7, 12 e tal, indo na cela, agora chegou nesse ponto. Foi difícil, né? Foi difícil vir para cá, porque toda a minha vida estava lá em Concórdia, toda a minha história foi construída lá, meu sonho do futsal estava sendo construído lá. Mas quando o pai e a mãe foram chamados para pastores, a primeira vez que eu vim aqui na igreja, eu vinha no final de semana, né? Sim. E depois eu voltava para lá, para Concórdia, porque eu tinha que terminar o ensino médio e terminar o ano no futsal. Quando eu vim para cá, a igreja estava destruída. A igreja que a gente assumiu estava destruída. A gente passava a mão assim na janela, tinha poeira, mano, tinha pó, tava preto, tava tudo abandonado. Mas eu lembro que a primeira vez que eu vim para cá, Deus me cegou, sabe, para isso. Eu já visualizei, eu lembro que eu fechava o olho, eu fechei o olho e eu visualizei o altar como é hoje aqui. Como é hoje aqui. Foi de Deus, assim. E eu visualizava um jovem correndo nessa visão que eu tive. Eu vim pro culto e a gente voltou para Concórdia, né? Na volta para Concórdia, eu fechei meu olho e Deus me deu essa visão. E eu vi um jovem correndo em cima do altar, de um lado pro outro, Daí eu falei, cara, esse jovem é aquele que tá lá na igreja, porque tinha um jovem aqui, né? Sim. Que cuidava do som e tal. Eu falei, esse jovem, Deus já tá me dando uma visão do futuro. Vai ser uma igreja nova, vai ter esse jovem junto com nós, correndo e tal. Mas na verdade não, tempo depois Deus me mostrou que aquele jovem era eu. Era eu correndo em cima do altar, e hoje tu sabe que é eu que estou sempre em cima do altar, eu fazendo e tal. Hoje tem uma equipe, obviamente, para tudo. Sim. Mas sempre fui eu, e aí Deus me falou, é você, entendeu? É você que está ali e tal, em cima do altar. Então, a vinda para cá foi difícil, mas desde o início Deus já me dava sinais, sabe? Norte, Já me dava um norte, é você que vai ajudar, eu quero você um homem, não um menino, como eu falei, né? Mas eu vim para cá e continuei jogando futsal, né? Continuei jogando futsal e fazendo o pastor, eu vim em dezembro. Em janeiro, o pai chegou assim para mim, o pastor chegou para mim e falou assim, você vai começar a rede de jovens semana que vem. Daí eu falei, meu Deus do céu, cara. Iniciar a rede de jovens. Até ontem eu estava fazendo uma célula lá em Concórdia, iniciar a rede de jovens. Mas se tem uma coisa que eu nunca neguei, foi desafio, sabe? Sim. Eu só olhei para ele e falei, bora lá. E a gente começou a rede de jovens, só que eu tive uma decaída, sabe? Um tempo muito muito triste de começar a lembrar dos meus amigos lá em Concórdia, principalmente meus amigos da igreja, né? Sim. E aí eu comecei a ficar muito mal, eu chorei com o pastor, né? O pastor viu que eu estava mal, então no início a gente fazia um sábado rede e o outro não, entende? Sábado sim, sábado não, sábado sim, sábado não. E início eu jogando futsal também. Só que aí não acontecia nenhuma coisa nem a outra, sabe? Nem o futsal eu avançava como eu queria avançar, nem a igreja crescia como tinha que crescer na parte dos jovens, né? E aí eu lembro que eu fui num... Já posso entrar nesse testemunho, né? Do futsal? Pode, com certeza. Eu fui num campeonato jogar por aqui, pela BB aqui em Chapecó. Sim. E a gente perdeu aquele campeonato. Na final a gente perdeu. E eu fiquei muito mal, cara. Foi em junho. Foi dia 9, 10 de junho, eu lembro a data. E eu fiquei muito mal. Eu falei, cara, como é que eu tô tão mal por um campeonato? Eu já perdi campeonatos até maiores do que esse, eu tô mal. Mas já era Deus me cutucando, sabe? Deus me cutucando. E aí, eu voltei pra Chapecó. Voltamos pra Chapecó, o campeonato era fora, né? Voltei pra Chapecó, era um domingo isso. Era um domingo. E eu cheguei aqui, o culto de Santa Ceia, mano. Tinha 15 pessoas. 15 pessoas. A igreja era muito no início, assim, né? Muito bebê.
E eu lembro que eu tava sentado lá em cima na mídia, né? Que a gente tem a mídia aérea aqui na igreja, né? aham. E eu lembro que eu tava sentado lá na mídia e um irmão falou assim pra mim, e eu, a milhão, minha cabeça a milhão, e o irmão falou assim pra mim, Johnny, tu vai jogar futsal a vida inteira? Daí eu falei, caraca, velho, meu Deus do céu, será que é Deus falando através da vida desse irmão do ID, né? Aham. Na vida desse brother. Daí eu falei, não sei, só falei, não sei, assim, pra ele. E daí aquele sentimento de tristeza e de dúvida só Angústia, aumentou no meu né? coração. Só aumentou no meu coração. Aí eu falei, cara, e o pastor pregando, eu lembro até hoje, o que nós estamos fazendo para que nós quebrássemos as 4 paredes da igreja e expandíssemos. Olha que pregação forte para uma igreja que ele olhava e tinha 15 pessoas assistindo, né? 15 pessoas recebendo, né, do culto. E aí eu falei, cara, o que que eu tô fazendo, né? O que que eu tô fazendo para expandir, para que Deus use a minha vida, né, para que a igreja cresça? O que que eu tô fazendo? E aí eu falei assim comigo mesmo, eu falei, eu vou chegar em casa, eu vou orar e Deus vai me dar uma direção na palavra. Na palavra de Deus. Deus vai me dar direção na palavra dele. Primeira vez que eu ia fazer isso na minha vida. E aí eu fui para casa, fechei a porta do meu quarto e comecei a orar. Comecei a orar. Falei, só vou parar de orar quando Deus me dá a direção. E teve um certo momento que eu senti no meu coração, abre a Bíblia. O Espírito Santo falou assim, abre a Bíblia. No escuro mesmo, eu abri a Bíblia, Salmos 1, se eu não me engano, que fala sobre a velhice do rei Davi. Rei Davi. A velhice do rei Davi. E aí comecei a ler, né, tipo, pensando o que Deus quer falar, mas não duvidando, né. E fala que o rei Davi estava ficando velho, e quem tinha que assumir o seu lugar, né, o reinado era Salomão. Salomão que tinha que assumir e tal. Só que Adonias, se eu não me engano é Adonias o nome, né? Às vezes eu confundo com Ananias e me perdoem, mas é Adonias. Isso, aham. Adonias decidiu que ele ia ser rei, que ele ia assumir o lugar de Davi, né? O lugar de Salomão, no caso. Imagina eu lendo isso, né? Eu queria uma resposta para parar de jogar futsal. Imagina Sim. eu lendo isso. Daí Adonias se declarou rei, começou a fazer festa e coisa arada, porque ele era o rei. E aí a esposa de Davi alertou Davi, falou, Davi, você tem que ungir Salomão. Salomão é rei. Precisa ser anunciado que Salomão é o novo rei de Israel. E aí Salomão foi ungido rei e tal. Adonias perdeu o seu reinado, o seu posto. E aí eu terminei de ler isso, eu falei, cara, eu pedi uma direção para parar de jogar futsal. Por que Deus está falando isso? Né? O que Deus quer falar através disso comigo? E aí fui ler de novo. Por isso que eu falo, não mude de página. Se Deus te mandou ler ali, leia. E cara, quando eu fui ler pela segunda vez, parecia que eu estava num filme, onde eu já não via mais o rei Davi, eu via o pai velho, o pai bem velhinho, e um Adonias qualquer, uma pessoa qualquer, tentando assumir o propósito que era para mim assumir. Eu era Salomão. Eu falei, meu Deus do céu, eu nunca tinha tido essa experiência na minha vida. Deus mostrando na palavra o que ele quer fazer na minha vida. E aí eu senti muito forte no meu coração. Sim. Ou tu assume o que é para você, ou um Adonias qualquer, uma pessoa qualquer vai assumir o que eu preparei para ti. Mano do céu. Eu vou até mudar de câmera. Foi Deus Câmera falando, principal. Jonão, acorda. Meu Deus do céu, homem do céu. Eu só fechei a Bíblia e comecei a chorar. Comecei a chorar. E agradecer a Deus, falar, Deus, obrigado. E aí, novamente, uma experiência sobrenatural. Não se assuste, você que está nos assistindo, o mundo espiritual é mais real do que o mundo chão real. que a gente pisa. É, que a xícara que a gente está segurando. Eu comecei a ouvir uma risada, mano. Uma risada maligna. Eu identifiquei que era uma risada maligna. Tipo, eu chorando ali, agradecendo a Deus e uma risada maligna. Na minha esquerda, assim, eu lembro até hoje, estava de olho fechado. E eu repreendi aquela risada e não sumia. E aí eu falei, mãe, então, bora assumir o que Deus tem para mim. Comecei a declarar, eu vou ser um futuro pastor. Eu vou ser um futuro pastor. E comecei a declarar isso. E a risada foi sumindo, foi desaparecendo. Sabe quando tu tá falando com alguém, essa pessoa vai saindo e a voz dela vai indo longe? Sim. Tipo isso. Meu quarto era pequeno e parecia que eu tava num vale, assim, a voz ia sumir, a risada ia sumindo. E eu falei assim, não, agora eu vou declarar
Eu vou ser um futuro pastor mais forte da minha vida. E o pastor e a pastora já dormindo. E a mãe conta que ela ouviu tudo isso, sabe? E eu falei, vou declarar. Eu vou ser um futuro pastor. Declarei forte, assim, mano. E a voz sumiu nesse momento, mano. Uma luz forte, forte, forte invadiu o meu quarto. Eu de olho fechado. Invadiu o meu quarto, eu senti como se o meu peito abrisse assim, e essa luz entrou no meu coração. E aí o Espírito Santo falou, agora o meu propósito entrou na tua vida. Agora o meu propósito entrou. Agora a luz do caminho do que eu quero para você entrou na tua vida. Nossa, mano, a maior experiência que eu já tive na minha vida. Eu falo para vocês que a gente sempre tem que viver algo novo com Deus, e Deus sempre tem mais para nós, né? Mas essa experiência, acho que nenhuma vai chegar aos pés disso, sabe? E no outro dia, eu conversei com o pai e com a mãe. O pai sofreu muito, porque ele queria que eu jogasse futsal, mesmo ele sendo pastor. Mas ele sofreu muito, né? Mas a partir do momento que eu senti isso, que o propósito de Deus entrou na minha vida, no outro dia eu conversei com o pai e com a mãe. No outro dia, eu peguei as coisas, fiz o caminho, eu fazia pé, né? Eu ainda não tinha carro. Sim. Eu ainda não tinha completado 18 anos. Fiz o caminho da minha casa a beber. O caminho que eu fazia todo dia para ir treinar, eu estava fazendo para largar meu sonho. Olha que forte, que desafio para um moleque de 18 anos. Mas eu já, desde o momento que eu pisei aqui em Chapecó, eu sabia que Deus não queria um moleque, Deus não queria um menino, Deus queria um homem. E eu estava fazendo aquilo como um homem. E eu estava fazendo o caminho que eu fazia todo dia para ir treinar, com as coisas que eu amava colocar na minha bolsa, minha meia, meu calção. Cheguei lá, sentei na mesa com o Carlinhos, que é um campeão mundial de futsal. Ele foi campeão mundial em 2008 com o Falcão e tudo mais. Um cara que poderia abrir, e estava abrindo portas para mim e para outros guris, para a gente jogar futsal profissional em outros lugares. E eu cheguei e falei, vou parar. Ele não entendeu nada. Eu falei, como assim, Johnny, vai parar isso, aquilo? E eu eu sabia que eu não tinha como explicar para ele. Eu só falei, não, eu decidi ajudar o pai na empresa e tal, na igreja. E entreguei minhas coisas, vi minhas coisas estavam dentro da mochila, eu coloquei minhas coisas em cima da mesa, olhei minhas coisas, minha camisa número 9 que eu usava aqui em Chapecó, minha meia, isso e aquilo, vi tudo em cima da mesa. Olhei pro Carlinhos e falei, é isso aí e tal, obrigado. Saí do ginásio. Quando eu saí do ginásio, eu lembro que eu olhei pro céu e falei assim, Deus, agora é contigo. Porque um dia atrás eu tinha um sonho, um dia atrás eu tinha um caminho já que eu trilhava há anos. No outro dia eu tava sem nada, mano. No outro dia eu tinha acabado de abandonar tudo, tava indo para um propósito que Deus me mostrou, mas que eu não via, né, ainda. Tava assumindo uma rede de jovens que tinha 5 jovens. Então, de um dia para o outro, eu fiquei sem nada, entre aspas, né? Visualmente falando, no olhar humano falando. Mas, na verdade, eu tava com tudo. Tava com Deus, tava com o propósito de Deus, que isso é tudo. E dali pra frente, mano, ali que começou eu verdadeiramente viver uma vida com Deus. Ali que eu comecei, que eu tive a maior experiência da minha vida, cara. Ali eu comecei a verdadeiramente viver uma vida com Deus. Então, respondendo a tua pergunta lá de trás, como foi vir pra cá? Foi difícil, mas foi um novo nascimento para mim. Foi uma nova história para mim. O Johnny de 2018 para trás é um. O Johnny de 2018 para frente é outro. É um homem, um homem que erra, né? Eu tenho meus erros, meus acertos. Vocês sabem, vocês estão na minha equipe de 12, vocês sabem que tem momentos que eu erro, que eu admito meu erro. Mas desde o momento que eu vim para cá, eu entendi que Deus não queria um menino, Deus queria um homem. Glória a Deus. E aconteceu isso, mano. Aconteceu isso, e de lá para cá é outro Johnny, né? É outro Johnny. E uma pergunta assim que eu creio que foi o maior desafio, na verdade, para você. Foi assim, tipo, Senhor, eu abandonei tudo, eu deixei tudo para trás porque agora eu vou seguir o teu propósito. O Senhor me abençoou, o Senhor está comigo, enfim, tudo isso. Sim. Mas daí você chega aqui... tem 5 jovens. E se depara com a realidade. Sim. Uma igreja, como você falou, destruída. Sim. Como foi se deparar com isso e dizer, cara, eu tenho que remangar as minhas mangas Boa pergunta. Logo depois que eu deixei o futsal, eu chego aqui na igreja para fazer a rede de jovens com tudo, com ânimo e tal, vamos lá. Ajeita as cadeiras, liga o telão, prepara a câmera pro Rafa tirar foto,
põe um som na mesa de som e tal. Vem o Rafa para tirar foto e mais um jovem. 2 jovens, mano. Nunca vou esquecer daquela rede. Tudo ligado, tudo pronto. E eu, meu fotógrafo, que era certo que ele ia vir, e um jovem. Então, na verdade, um jovem. Um jovem. Sentamos lá atrás da igreja, fizemos um triângulo, né? E falamos a palavra. E o Rafa lembra até hoje a palavra. Eu lembro da palavra porque ele lembra. Ele conta que eu preguei sobre ser como flechas, onde Deus é o arco que nos puxa, que às vezes dói, né? E nos lança para o alvo. Olha que palavra, se não tem a ver com o que eu estava vivendo, né? Sim. E então, respondendo a tua pergunta, eu me deparo com uma realidade horrível, vamos dizer assim, né? Humanamente falando, né? O olhar humano, onde, pô, num jogo de futsal, com meus amigos de futsal, no treino de futsal, tinha mais gente que tinha aqui na igreja para me liderar. Então, é uma realidade difícil, mas a experiência que eu vivi com Deus, mano, poderia estar eu sozinho aqui. Eu não ia virar as costas para isso, entendeu? A experiência que eu tive com Deus foi com que eu não olhasse para a realidade humana, mas que eu visualizasse o futuro, entendeu? Visualizasse a rede que a gente tem hoje, e hoje eu já visualizo mais, entende? Então, o que eu vivi com Deus fez eu não olhar para trás, fez eu não desanimar, e é isso que quem está nos assistindo, que você, que todos os jovens, que todas as pessoas têm que buscar. Experiências com Deus, momentos de intimidade com Deus, porque não importa a realidade que você está vivendo, você sempre vai lembrar do que Deus te fala, do que Deus te mostra, e não vai fazer você desanimar, você não vai desistir, você vai prosseguir. Então, respondendo a tua pergunta, me deparei com uma realidade difícil, mas o que eu tinha vivido com Deus no meu quarto, poderia chegar aqui e não ter nem cadeira. Eu ia continuar. É o amor. É o amor. Uma coisa que eu quero que você fala pra galera que tá te escutando aí, é algo que eu vejo que você trabalha muito, Sim. pastor, andando do teu lado. Eu aprendi a trabalhar com isso também, que é o poder da visualização. Uhum. Quero que você, talvez muitas pessoas estão desmotivadas, né? Porque com tudo que está acontecendo, Sim. mas eu quero que você explique o poder da visualização, que serve para nossa vida também, o poder da visualização. Explica um pouco para nós como foi a tua força nesse poder, visualizar, eu consigo, eu vou atrás e eu vou fazer acontecer. Amém. O poder da visualização é muito importante, porque a fé, como diz na palavra de Deus, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé não tem a ver com o que a gente vê, que a gente olha, tem a ver com o que a gente ouve de Deus. Então, por exemplo, o meu testemunho, eu ouvi de Deus, você tem um propósito, você tem um chamado, você vai ser um pastor. Então, o que eu visualizava com o meu olho aqui não interferia no que Deus tinha me falado, no que eu tinha ouvido. Então, é importante para a gente, como é que eu posso dizer, começar a ter uma vida de visualização, parar de olhar com os nossos olhos humanos e começar a ouvir a Deus. E aí Deus vai nos dar a visualização no mundo espiritual já. Por exemplo, a gente quer 500 jovens aqui na igreja, a gente não vê hoje, mas a gente já ouve Deus nos dando caminhos para alcançar aquilo que nós vamos alcançar, a gente lê a palavra que a gente vai conquistar, que a gente vai para as nações e não sei o que lá, a gente vai. Então a gente começa a visualizar. Então tudo passa por você ouvir a palavra de Deus. Por isso, cada momento que você senta num culto, que você vai fazer um devocional, que você vai ler a palavra de Deus, você precisa estar focado para ouvir, porque é ali que Deus vai te mostrar aquilo que talvez teu olho ainda não vê. Então, para você ter uma vida de visualização, você precisa trabalhar a tua fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, esteja sensível para ouvir a voz de Deus, porque se você não estiver sensível a ouvir a voz de Deus, você vai ouvir a voz do mundo. E o mundo às vezes vai falar para você que você não é capaz, que você não tem, talvez, o estilo para fazer o que Deus te mostrou para fazer. Tipo, por exemplo, Deus me chamou para ser pastor. Mas se eu ouvisse algumas pessoas aí, não, o Johnny é tímido. Não, o Johnny é isso, o Johnny é aquilo, o Johnny é pá. Eu ouvi a Deus, o que Deus falou no meu coração. Visualizei, então, eu no futuro. E chegou o dia que eu fui ungido pastor. Entendeu? Então, para quem quer começar a visualizar, ter fé, viver uma vida de visualização, ouça a palavra de Deus. Ouça as pessoas que Deus coloca na tua vida, né? Pastor, líder, enfim. Amém.
E tu lembra, assim, de cabeça, o ano, assim, que a rede de jovens, tipo, deu um buff, Sim, explodiu, sim, que com como tá certeza. linda hoje, é Sim, uma rede muito linda, sim, e você olhou, assim, e parou, assim, e olhou para aquelas cabeças, vamos sim. dizer assim, e olhou assim, disse, caramba, o meu sonho tá Aham. se Não, eu concretizando. creio que esse ano, mano. Esse ano, Esse ano aí. Principalmente no nosso retiro de carnaval, né, e tal. Foi esse ano que eu falei, caraca, agora a gente tem uma base, entende? sim, Uma base pra crescer, pra avançar o que Deus fez na minha vida. Agora Deus quer fazer na do Wesley, Deus quer fazer na da Mari, da Thay, da Luísa, do Maico, do Alisson, do Jeff, dos outros. Então, eu creio que foi esse ano, sabe? esse ano, Esse ano que eu vi, tipo, já valeu a pena, entendeu? sim, Mas é só o início, é só o entendeu? início, Poxa, Pecó tem quantos jovens, entendeu? sim, Tem quantas vidas e famílias que a gente pode conquistar. Então, se Deus já fez tanta coisa quanto eu estava, entre aspas, sozinho, quanto Ele não vai fazer agora com essa base que a gente tem, né? Com esse time que a gente tem. É só a gente estar à disposição dele para tudo, né? amém, sensível à voz de É, Deus, né, então foi esse ano. Foi esse ano. esse ano, e muitos aqui sabem, né, que por muitos anos você foi líder, né? Uhum. Foi líder De disso, líder célula, daquilo, disso, tudo, daquilo. né? Você era um líder. Mas como foi, assim, a sensação de você chegar e dizer, cara, será que eu vou ser ungido pastor? Porque eu estava, detalhe, eu estava com você uns dias antes, uns meses antes de você ser ungido a Sim, pastor. E sim. você falava para mim, mano, eu comecei a pensar assim, como será a minha unção de pastor? Tu Aham. começou a falar comigo É, assim. E logo depois, cara, aconteceu. aconteceu. É. Isso é muito Não, eu sobrenatural. acho que eu acho não, tenho certeza, cara, que Deus dá sinais pra nós, sabe, do que vai acontecer. E aí ano passado eu tava a partir do começo do ano eu falei, cara, quando que eu vou ser ungido pastor, né? Tipo, Deus falou que eu vou ser pastor, mas será quando que vai acontecer essa unção, sabe? Vou trabalhar, vou fazer minha parte para que isso aconteça, mas quando será que vai? E começou essa dúvida, sabe, no coração. Não uma dúvida que me deixava ansioso, tipo, meu Deus do céu, quando? Né? Não, eu só tava assim, cara, quando? E quando acontecer? Como que eu vou reagir, né? Sim, E aí eu começava a falar para vocês que vai ter três momentos que eu vou chorar muito na minha vida. Quando eu ser ungido pastor, quando eu casar e quando eu ter meu filho ou minha filha. Vai ser três momentos que eu vou virar uma criança de tanto chorar. E falava isso, comecei a falar isso o ano inteiro, falava no passado isso. E aí foi para a convenção, e mais perto da convenção, Deus falando mais forte no meu coração. Todo mundo que eu conversava, eu falava sobre isso. Eu falava, cara, a pastora Dani lá em Concórdia foi ungida com 21 anos e tal. Chamei a pastora Dani, ela é prova disso, que eu pedi para ela quando ela tinha sido ungida. E eu acho que ela já sabia que ia ser. sim, E ela falou com 21 e tal, não sei o quê. Daí, e começou essa dúvida. Aí eu fui para Concórdia. E eu lembro que teve um momento, deu uma oferta, né? Fazer uma sim. oferta. E o pastor João falou assim: ó, você pode receber a resposta da tua oferta já aqui na convenção. Eu falei, amém, vou fazer essa oferta ousada com Deus. E que Deus me dê a resposta que Ele quiser dar ainda nessa convenção. Eu não orei especificamente por ser um pastor. Sim. Mano do céu. Até mudei para a câmera principal. O pastor João fez isso. Teve um momento, eu acho que de um teatro, de uma dança, não sei. Aí eu sabia do cronograma da convenção, porque eu ia tocar com a banda lá. Sim. Então, depois, logo do teatro, da dança, sei lá, não lembro o que teve, o pastor já iria pregar. E aí, em vez de trazerem o púlpito, tiraram o púlpito. Acho que teve um pastor lá que falou alguma coisa antes e tinha um púlpito lá. Sim. O Melo veio e tirou o púlpito. Mano, naquele momento, de verdade, o Espírito Santo falou no meu coração, é agora. E Meu cara, coração, puf, puf, é puf, agora. puf. Eu falei, meu Deus, não pode, cara, não pode. Nisso eu já cruzei minhas pernas assim, né? Uma perna assim em cima da outra. E fiquei assim. Aí o pastor Jairo entrou e falou assim, então, tem um vídeo. Então, hoje eu ia pregar, mas hoje eu tô aqui pra fazer um momento muito especial. Eu quero chamar o pastor Gilmar e a pastora Aline aqui em cima. Ah, vai. Nesse momento, o Dudu, o WP, Sei. ele tava do meu lado, ele viu, eu fiz assim, ó. Tipo, não que eu não queria, né? Mas eu já fiz assim, tipo, cara, já sei o que vai acontecer. Sim. Eu já sei O o que vai Espírito acontecer. Santo já tinha confirmado no teu É, coração. eu já sei o que vai acontecer. E aí ele chamou lá e começou a falar do pai e da mãe. E aí começou a falar de mim. E me chamou.
Aí quando me chamou, né, pô, convenção, todas as eiras, né, Sim. todo mundo aplaudindo e gritando, também meio que já sabendo o que ia acontecer, e eu ali, né, com o choro aqui, Sim. já aqui nos 80%. Aí eu subi lá, daí ele falou assim, não, porque o Johnny jogava futsal, tudo que a gente falou aqui, mas mais rápido, né? O Johnny jogava futsal, isso e aquilo. Era mudo. Teve um Não encontro com falava Deus. nada. Teve um encontro com Deus e o pastor Jairo falando isso, mano. E na minha mente, passando o filme inteiro, cara. Ele Sim. falando tudo o que aconteceu. E ele aconteceu isso. E agora nós vamos ungir ele, pastor. Piada do céu. Meu Deus do céu. Aquela luz que entrou no meu quarto, entrou no meu peito. De novo, mano. De novo, o Deus falando, ó. E cumprindo o que eu te falei há 3 anos atrás. Cumprindo o que eu te falei que ia fazer há 3 anos atrás. Ah, eu desabei, tu tava lá. Sim. O que eu falei, eu cumpri. Que ia ser um dos momentos que eu mais ia chorar na minha vida. Comecei a chorar. E me trazia um lenço. E tava com o fone já pra tocar a cabana. Sim. Tirei o fone. E aí o pastor começou a orar. E, mano, tinha uma galera naquela convenção. Muita gente. Em Bastante, cima, tinha embaixo muita gente. da igreja lá, em Concórdia. Todo mundo gritando, aplaudindo. E eu não olhava pra ninguém, mano. Eu só tava de olho fechado e só falava obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E ali eu recebi a unção pastoral. E tô aprendendo até hoje, 1 ano e pouco depois, como é ser pastor. Sei que vou aprender muito ainda. Como é carregar essa unção pastoral, né? A responsabilidade que é. né? E estamos indo, mas ali foi o cumprimento daquilo que Deus me mostrou lá no meu quarto, né? Aquilo que Deus me mostrou. E agora eu sei que Deus vai me dar novas experiências, Amém. novos caminhos para mim seguir, mas o que Ele falou, Ele já cumpriu na minha vida, que é ser um pastor. Sim. Eu creio que é um grande chamado isso, Uhum. né, pastor? É como você falou, é uma responsabilidade muito grande, né? Sim. Algo muito gratificante Sim. também, né? Por Sim. tudo, né? Pelo trabalho, pelo Sim. esforço, né? E você realmente vê, né, que através de uma visão, né? De uma visão que você teve lá atrás, você olhar e dizer, cara, isso é real, Aham. sabe? Isso é real. Sim. Você olhar e dizer, meu, que coisa Sim. louca isso, né? Aham. E o que você quer falar aí pra... Agora a questão da nossa juventude, Sim. mais na nossa juventude. Qual que é o recado que você tem pra nossa juventude? Tá. Ouvindo toda a minha história aí, quem tá até agora aí ouvindo no podcast, tanto no YouTube quanto no Spotify. Se você quer seguir a gente no Spotify, tá na descrição aí o link. Para quem tá ouvindo, eu vi toda essa história, viu que eu não tive um contato extremo assim com o mundo, mas viu que eu tive minhas caídas, né? Sim. Eu quero dizer para você jovem que vale a pena você deixar de lado muitas coisas, vale a pena você às vezes perder uma festinha aqui, uma festinha ali, né? Porque muitas vezes eu chegava animado para ir numa festa de 15. Festa de 15, não tem nada demais. A pastora, não, tu não vai. E eu ficava mal, mas hoje eu entendo que às vezes naquela festa eu poderia ter experimentado algo. Sim. Naquela festa eu poderia ter caído em algo. Sim. Então não foi perca de tempo, não. Sabe? Então o conselho que eu dou para os jovens é: uma vida com Deus vale a pena. E Deus, como falou para mim, fala para você. Fala para você, Wesley, para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo. Deus não quer menina e Deus não quer menino. Deus quer homens e mulheres. Homens e mulheres. Porque apenas homens e mulheres conseguem fazer isso, sabe? Deixar o mal de lado, deixar o caminho errado de lado e ouvir a Deus. Então o conselho que eu dou é: seja homem, você homem. Seja mulher, você mulher. E Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca abandona um coração que diz sim. Sim. Deus nunca abandona um coração que diz sim. Você pode se sentir sozinho num primeiro momento, como eu me senti quando deixei o futsal de lado. Olhei para o céu e falei: Deus, eu estou sem nada agora. Mas Deus não abandonou meu coração. Deus não abandonou minha vida. E passou. Desde 2018 para cá já se passaram 4 anos. Se eu continuasse jogando, esses 4 anos poderiam ter passado da mesma maneira. Mas como eu estaria agora, né? Sim. Então, cara, 4 anos passa assim. Daqui a pouco a gente tá já na próxima Copa. Como você vai estar? Que a escolha que você fizer hoje de dizer sim para Deus possa fazer você daqui 4 anos estar vivendo o sobrenatural dele na tua Amém. vida. Essa é a minha dica. Hoje diga sim para Deus, diga sim para o reino, para um convite, para uma célula, para alguma coisa, porque daqui 4 anos ou daqui menos anos, daqui meses, você já vai ver o resultado disso. Sim.
Eu creio muito nisso, sabe, pastor? Creio muito no poder que essas palavras têm, sabe? Creio que a nossa geração é uma geração que realmente vai impactar, Sim. entende? Talvez você ainda não se vê, né, como um líder, como até mesmo um pastor, como um cara que, um homem, uma mulher que Deus está chamando, mas saiba que às vezes você não visualiza isso, mas Deus já visualiza isso Amém. para você. Deus já liberou esse decreto sobre a sua vida, como liberou na vida do pastor Amém. Johnny, como liberou na minha vida e na vida de diversos jovens que eu creio que a gente vai trazer muitos jovens aqui para testemunhar o que Jesus faz, o que Jesus cura, Amém. transforma, Isso aí. das maravilhas que ele faz, né? E tenho certeza que tudo isso será somado para o nosso relatório nos céus, né, Amém. pastor? Isso aí. E agora a gente Tá nos finalmente. nos Tá nos finalmente, finalmente. né? Ó, eu creio que eu contei bem o meu testemunho, a minha trajetória até chegar aqui. Mas tem coisas que eu não gosto muito de falar, sabe? Sim. Tipo, tem coisas que, pô, se eu entrasse no mérito do pastor, da pastora, Sim. do que aconteceu na vida deles, nossa. Não, Aí a sim. gente ainda estaria lá na minha infância. Então eu não quero entrar nesse mérito, porque um dia eles vão estar aqui falando, Sim. sabe? A pastora, quero fazer um com ela, a visão dela, tudo que ela passou com o pastor. Sim, O pastor com vai vir falar sobre certeza. Israel, mas um Sim. dia ele falar sobre a vida dele Com também. certeza. Então eu contei a minha visão, o que eu vivi. E creio que Claro. foi bênção. Wes, eu tenho as perguntas aqui no Insta. Não foram Claro. muitas, porque a gente veio gravar, já fez a enquete no Insta, mas tem 4 perguntinhas aqui. Tu quer pedir? Pode Quero. começar Vou com essa e ir pedir. pra cima aqui. Fechou. Então, Então, pode falar quem pediu. Esse aqui, ó, deixa eu saber. Esse aqui é o Emanuel, tá? Emanuel, tá. Então, aqui vem as perguntas do Insta, né? Segue a gente no da Insta, galera aí. se tá inscreve aqui no canal. embaixo aí, ó. Então, a primeira pergunta é do Pedrinho Farias. Pedro Farias. Abraço, Pedrão. Sabe que o Pedro faria? Farias. Farias. Nada a ver. Então, uma pergunta que ele te faz diretamente para você, pastor, é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Jesus é quem morreu por mim, levou todos os meus pecados na cruz, todas as doenças, tudo que nós merecíamos, Jesus levou na cruz, Jesus suportou no chicote romano, na cruz, enfim, a coroa de espinhos. Jesus é quem sofreu por mim, mas quem no terceiro dia ressuscitou e nos enviou o Espírito Santo para que hoje estivesse conosco e quem transformou minha vida. Se eu começar a falar de Jesus é outro podcast. Então, Sim. Jesus é quem me salvou, quem me libertou, quem me deu o Espírito Santo e quem me faz viver em liberdade. Amém. Ele é demais, né? Jesus Ele é demais. Segunda Café com pergunta, Jesus. café com Jesus, né? Jesus tá no nome do canal, ele é cara, incrível, então- cara, ele é incrível. Segunda pergunta é do Vossa Excelência Jefferson, que futuramente Jefinho. vai ser um juiz, né? E o futuro Masterchef. Ele vai pro programa do Masterchef. Claro que vai. sim. Então, um abraço aí, Jefferson. A pergunta dele para você, pastor, é: como é ser filho de pastores? Conta um pouco dos bastidores diários. Legal, muito legal. Não, mas, às vezes a pessoa acha que ser filho de pastor é ruim. Tipo, a pastora Dani, acho que contou que uma vez o pastor Jairo tem um dom, né? Que na igreja ele fala assim: se tem alguém que tá com uma dor de barriga e ao mesmo tempo uma dor de cabeça, com um dedo quebrado, vem aqui na frente. Pois tem alguém assim, sabe? Sim. E aí a pastora Dani contou que, tipo, às vezes as pessoas acham que em casa, né, o pastor é assim, tipo, filho, você tá pecando? Você tá pecando, você tá fazendo isso? Tipo, que o pastor é alguém que sempre vai descobrir, sabe? Sim. Mas Deus mostra, obviamente, mas não é assim. Viver com pastores, com pais pastores, é uma alegria, sabe? Tipo, cara, eu vejo quantas vezes alguém da igreja quer ter um momento com meu pai e com a minha mãe. E eu tenho eles todos os dias, entende? Então, para tirar uma dúvida, para isso, para aquilo. E não acontece nada desse sentido, Sim, tipo, sim. nossa, o Johnny tá lá fazendo coisa errada e o pastor já sabe. Não, se eu continuar no caminho errado, tenho certeza que Deus vai mostrar pro meu pai. Claro. Mas, cara, a gente vive como uma família normal, que se respeita com pai, mãe, filho e que sabe, eu também sei que eles são meus pastores. Então é maravilhoso, é maravilhoso. Você tá no meio das lutas, das batalhas, você vê como eles agem, né, em certos momentos, né, com o que acontece dentro da igreja. E é uma vida de aprendizado, na verdade. Sim. Show de bola.
A segunda pergunta também é do nosso amigo Jefinho, e ele pergunta assim para você, pastor, na sua visão, Sim. no seu ver, Chefe. como está vendo o progredir do ministério, da equipe, da juventude, da eira universitário? Eu vejo como uma crescente boa, passando agora por um momento de como é que de lapidação, onde estamos acordando cada um para a sua autoridade, a autoridade que Deus deu para cada um, sabe? Sim. Eu acordando para a autoridade pastoral que Deus me deu, vocês acordando para a autoridade Amém. de liderança que Deus Amém. deu para vocês. Então nós estamos numa crescente, mas passando por um momento de lapidação, sabe? Onde Deus está nos lapidando, nos forjando para algo grande no ano de 2023. Não tenho dúvidas disso. Então, é isso. Amém, amém, né? Creio que isso tudo está se concretando sobre Amém. o nosso ministério, sobre a nossa vida, né? E antes de eu fazer a pergunta aqui do Emanuel, salve Emanuel, Deus conosco, né? Deus conosco. Eu quero que você conte uma coisa, pastor, que eu acho incrível isso, de verdade mesmo. Eu quero que você conte aquele testemunho que, para quem não sabe, o teu vô, o pai do pastor, Tá. ele bebia pra caramba, né? E também perante ao olho humano não tinha possibilidade. E você escrevia cartinha pra Deus. É por isso que eu falo, eu posso ter esquecido falar muita coisa, entendeu? Mas que no podcast do pastor venha a ser falado. Eu quero que você conte. Como foi essa sensação? Meu avô, ele era perdido no álcool, né? Na verdade, bodega e coisa arada. Eu lembro que nós íamos no domingo lá na casa dele e ele saía, almoçava e já saía, entendeu? Já ia pra bodega Sim. e tal. Bodega ficava a 500 metros da casa dele, então era uma facilidade pra Sim. ele. Só que era muito ruim, mano. Tu vê minha avó estressada por causa disso, Sim. tu vê ele chegando fedendo cachaça, eu muito criança já vendo isso. O próprio pastor fez uma oração ousada por ele, que eu não vou contar aqui, sobre a parte do pastor, a oração que o pastor fez por ele. O pastor conta quando vem aqui. Mas eu vou contar o que eu fiz. Teve um certo dia que teve algumas campanhas na igreja, algumas coisas na igreja que tinha uns papelzinhos de oração, né? De fazer oração. E eu colocava lá, minha principal oração era que o meu avô parasse de beber. Teve um dia que, não sei por que cargas da água, o pai pegou esse papel e foi ler o que eu escrevi, né? Sim. Talvez curiosidade de pai, né? O que o meu filho com 10 anos tá pedindo, né? Sim. E eu pedi pelo meu avô, acho não, impactou a vida do pai, né? Sim. E aí eu lembro, o pai falou assim, eu vou ler pro teu avô. Eu falei, meu Deus do céu. Meu avô vai ver que eu não gosto dele. Não que eu não gostava do meu avô, não gostava dele bêbado. E aí eu lembro, cara, eu lembro da cena. Eu sentei na cozinha da casa do meu avô e da minha avó pra eu não olhar pra cara do meu avô. E aí o pai leu pra ele que eu tinha escrito que o meu avô para de beber, que o meu avô isso e aquilo e tal. E aí eu lembro que o meu avô me chamou e falou, eu vou parar, não sei o quê. E aí eu não lembro se parou logo depois, parou depois da oração do pastor, Sim. mas através da oração de um neto, uma das orações foi de um neto, meu avô parou de beber, meu avô hoje vai numa célula, meu avô hoje vai na igreja, o que dificulta muito eles morar no interior, mas a minha madrinha tá indo buscar eles lá sempre. Então, Glória a meu avô, Deus. que um dia falou pro meu pai que preferia morrer do que largar a cerveja, hoje ele tem nas mãos a Bíblia, tem nas mãos livros que o meu pai leva para ele ler, e é uma grande bênção, e já é uma pessoa que vai ser salva, já é salvo e é isso. É isso aí. Igual aquela música do Thales, né? Jesus pode Escrever a sua história de escreveu a história de novo Sim. do meu avô com, sei lá, 60 e poucos anos já. Com certeza. Então, é isso. Então agora vamos pros finalmente aqui, que é a pergunta do Emanuel. Deus conosco. Ele diz assim: quem vocês gostariam de levar aí no podcast com Jesus? Podcast Café com Jesus. Nosso maior sonho já foi falado aqui, que é o Sim, pastor pastor Jairo, Jairo. né? O pastor Jairo, não que a gente menospreze os outros pastores nem não, nada. com certeza. Mas, cara, o pastor Jairo faz parte da minha caminhada, sabe? Da minha trajetória. Enfim, foi quem me ungiu pastor. É o único pastor que eu tive na minha vida. Pastor, assim, principal, sabe? Sim. O único. Nunca fiquei trocando de igreja e pulando de galho em galho. É a ele, eu ia até o final, entendeu? É onde Deus me colocou e é isso. E, então é o pastor Jairo, sabe? Mas a gente já tem alguns pastores confirmados aqui no podcast que a gente não vai abrir agora para fazer um Novidades em suspense. breve, novidades em breve. Então, que também era um sonho e vai estar aqui. Amém. E vai estar aqui. Com certeza. Então, acredito que
Dá uma Foi- atualizada só pra ver se não foi, veio vamos outra ver pergunta. se- Pera aí. Se não veio outra. Dá uma atualizada. Deixa eu atualizar. Não. Veio? Não. 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 Opa, então volta lá. Volta lá nas perguntinhas. Ah, não, é na Passar. outra. Aqui, Oi, ó. perdão. Opa. Calma aí, pessoal. Calma aí, que quem faz ao vivo. É, Quem não. sabe faz ao vivo. Então vai Tá aqui. na última ali. Aqui, Aí. do Emanuel. Isso. É. Então já acabou? Já acabou? Ah, é? Foi a do última? Emanuel? Achei Sim. que é. Então é isso. Então, pessoal, como eu falei, pode ser que eu esqueci alguma coisa, enfim, mas eu acho que o Espírito Santo queria falar através da minha vida falou, através da vida do Wesley perguntando também falou. E é isso. Quer falar mais alguma coisa? Quer perguntar mais alguma quero coisa? comentar, acho que Presta aqui. de pergunta eu tô relax, que nem diz a gurizada. Mas algo que eu quero falar é... Para quem está aí por trás das câmeras, né? A importância de um líder na vida, principalmente dos jovens, sabe? Eu creio que se não fosse muita batalha e persistência do pastor Johnny, eu creio que a gente não tinha essa amizade, não tinha esse vínculo grande, sabe? Então, eu creio que é muito importante você aí que tem teu líder, teu pastor por perto, cara, acompanhe, ande junto, porque eu ando junto, te acompanho, Sim. sei o potencial que você tem, pastor, sei as ideias, estratégias que você passa para nós, o jeito que você faz, nos motiva a querer avançar mais, sabe? Sou muito grato a Amém. isso, sabe? Porque se não fosse Deus enviar pessoas como você na minha vida, hoje eu não seria nada, certo? Eu não seria nada. Foi você que despertou através do Espírito Santo, revelações do Espírito Santo, me despertou para eu realmente viver uma vida de liderança, viver um chamado, sabe? Viver algo que Deus me chamou. Sim. Então, sou muito grato pela tua Amém. vida e tu pode ter Glória a Deus. certeza que são muitos jovens que são gratos pela Amém. sua vida e pelo teu coração. Amém. É isso E aí. vamos aumentar essa lista de Vamos gratidão a Deus pela nossa vida, que nós vamos conquistar muito. em Com nome de Jesus. certeza, vamos sim. Então, pessoal, a gente finaliza esse podcast hoje aqui. Os próximos convidados já estão confirmados, então a gente não vai parar, a gente vai continuar. Vamos. A gente sabe que esse Vamos cenário onde a gente está gravando é temporário. Sim. Eu e o Ed, a gente tem já algo sonhado, visualizando. O poder da visualização. Então, só aguarde, entendeu? Para quem achava que ia ser como outros projetos que eu iniciei nesse canal, que ia terminar em um mês, não. Esse projeto veio do coração de Deus e vai ser uma grande bênção. Já está sendo. A gente obteve muitas horas de visualização no teu Com podcast certeza. e muitos testemunhos também. Amém. Então mande para alguém esse podcast, tanto no Spotify quanto no YouTube. Todas as redes sociais nossas estão na descrição desse vídeo. Você pode entrar ali, tá o Instagram do Wesley, tá o meu Instagram, tá o Spotify, tá o Instagram do Café com Jesus, está aparecendo aqui, né, em algum lugar da tela, esses Instagrams. E então é isso, que esse podcast possa ter sido muito edificante para a tua vida. E já que o assunto foi Jesus, falamos de Jesus. Falamos de né, Wesley? Jesus, né? E é isso, que Deus abençoe grandemente a tua vida. O Wesley quer dar mais um adeus aí? Compartilha aí, galera. Se inscreve no nosso canal, lembrando da nossa meta dos 700 inscritos até o final do ano. Bora, vamos partir pra cima que terá cada vez mais e mais conteúdo aqui. Manda fechou? no mínimo para 5 pessoas para se Exatamente, inscrever. Se uma já exatamente. se inscrever, tá tudo certo, tá tudo top, tá bom? Deus abençoe a Beijo, todos. meus lindos. Um beijo no coração. Vamos dar um beijo para aquela câmera agora lá, Wesley. Beijo, é meus nóis. lindos. Tamo junto. Aguardem os próximos episódios do podcast Café com Jesus. Para finalizar, já que o assunto foi Jesus, falamos Falamos de Jesus. Valeu. Valeu, gurizada!